Doutor José, como estás? Tudo jóia. Nossa última semana do ano aqui, né, doutor? Ao vivo? Vamos encerrar esse ano meio pesado, mas vamos encerrar. É verdade. Você tá bem, queridão? Tudo tranquilo. Vamos responder então aqui, olha. Semana passada o pessoal ligou para deixar as perguntinhas. A Marlene do Jardim Califórnia, ela pergunta o seguinte: existem outras doenças que têm os mesmos sintomas que o Alzheimer e o Parkinson? Existem outras doenças. Na verdade, o Alzheimer, Lu, é um tipo de demência. Então, todas as outras demências, ou as outras causas de demência, podem fazer os sintomas do Alzheimer. Então, nós temos demência que chama do corpúsculo de Levy, temos demência por múltiplos infartos, a AIDS pode fazer uma demência, a deficiência de vitamina B12, o problema na tireoide, vários problemas podem fazer um quadro similar à doença de Alzheimer. E o Parkinson também, tem algumas medicações que fazem os sintomas do Parkinson, da doença de Parkinson, que a gente chama de parkinsonismo e não a doença de Parkinson. Entendi. Os sintomas são iguais. Então, nem todo mundo que está naquela fase de esquecimento, teoricamente, está com Alzheimer. Pode ser uma outra doença parecida. Pode ser uma outra doença e, às vezes, uma deficiência de uma vitamina B12 que, às vezes, pode até reverter o quadro. E a mesma coisa para o mal de Parkinson. O Parkinson, sim. Principalmente se for medicamentoso, suspender a medicação. Tem uma medicação que se usa muito para tontura e pode levar um parkinsonismo. A gente não fala doença de Parkinson porque a doença de Parkinson não tem uma causa. A gente não sabe a causa, mas faz os mesmos sintomas. Então, a gente chama de parkinsonismo, que é os sintomas da doença de Parkinson, mas não é a doença de Parkinson. Entendi. Bom, por isso que é importante sempre ter um contato com o médico junto, né? Para fazer um diagnóstico preciso, né, doutor? Exatamente. Bom, a Lucilene, do Jardim Coliseu, ela diz o seguinte: ela tem 47 anos e a bexiga caída. Isso é em função da idade? Mas 47 anos é tão jovem. É jovem. Na verdade, ela não deve estar na menopausa. Normalmente, a bexiga caída tem vários fatores. Entre eles, a mulher que tem muitos filhos, né, associado à menopausa, que é uma deficiência hormonal, e aí é uma fragilidade do assoalho pélvico, que é a musculatura do períneo ali, né? Então, aí, normalmente tem uma fragilidade ali e essa bexiga cai. Entendi. Mas ela é muito nova mesmo, 47 anos é bastante nova. A gente precisa saber se ela já entrou em menopausa e se entrou numa menopausa precoce. Lucilene, liga aqui então para falar pra gente se você já está na menopausa ou não. A Luana, do centro da cidade de Londrina, ela quer saber qual a idade em que se deve procurar um geriatra. De certo, ela é nova, deve estar em dúvida. Quando me fazem essa pergunta, eu sempre brinco. E eu adoro a resposta do doutor, gente. Eu uso a resposta dele também. Quando se faz essa pergunta, está na hora de procurar um geriatra. Ou, na verdade, eu acho que quando a gente sai do pediatra também é uma boa idade. Então, a gente não tem uma data precisa para isso. Entender que o envelhecimento é um processo que começa muito antes do que a gente acha, né? Muito antes dos 60 anos, dos 65. Né? Então, a gente começa a atingir um pico de envelhecimento, de desenvolvimento em torno dos 25, 30 anos, depois a ladeira começa a descer para algumas funções. Então, na verdade, depois que a gente sai do pediatra, eu acho uma boa idade. Porque tem gente que fala assim, tem gente que associa o médico geriatra só com o médico de idoso. Ô, gente, a cada dia a gente está envelhecendo, tá? E, na verdade, existe a questão preventiva, né? Então, nós queremos chegar bem lá na frente. Excelente. A Cláudia... nome lindo, nome da minha irmã, Cláudia. A Cláudia, lá do Sim Conjunto, ela pergunta assim: qual a melhor idade para engravidar? Olha, Cláudia, eu acho que do ponto de vista biológico, a gente tem que dizer a idade não boa para se engravidar. Embora a medicina melhorou, mas a gente fala de gravidez de alto risco para uma mulher depois dos 40 anos. Então, assim, mais precoce é melhor porque o risco é menor. Mas além disso, da questão biológica, nós temos que estar todo um meio preparado para desenvolver uma criança dentro de um ambiente saudável, né? Estar preparado dentro de uma família, com um complexo aí. Do ponto de vista biológico, mais cedo que os 40. Mais cedo que os 40. A Solange ligou dizendo que a mãe dela tem os dois sintomas de Alzheimer e de mal de Parkinson. Isso torna a pessoa mais agressiva, doutor? É a pergunta dela. Na verdade, toda demência pode ter alteração de comportamento, então pode ter uma agressividade. No caso que ela colocou, a gente tem é um pouco complexo, porque existe a doença de Parkinson associada à demência
Existe o paciente que tem Alzheimer e desenvolve depois doença de Parkinson. E tem uma doença que chama corpúsculo de Levy, que o paciente tem sintomas de Alzheimer associado com o Parkinson. Normalmente isso aparece meio junto. Então, na verdade, para diferenciar isso, teria que conversar bem temporalmente com o paciente, né, com a família, principalmente nesse caso, para saber quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Boa. Entendeu, Solange? O senhor Osvaldo, do Jardim Interlagos, ele quer saber se todo formigamento nos braços, junto com dor no estômago, é sinal de infarto. Isso é ótimo. Formigou o braço, é sinal que está infartando? Não, na verdade, normalmente a gente tem uma dor, não é um formigamento. Normalmente tem uma dor que irradia para o braço. É uma dor normalmente empontada, uma dor em aperto, né, na região precordial, na região do coração, que irradia para o braço. Mas a pergunta dele é ótima, porque muitas vezes o paciente tem uma dor epigástrica, ou seja, na região do estômago, e pode estar infartando. Então, na verdade, é uma dor na região epigástrica, ou seja, na região do estômago. Se estiver irradiando para o braço principalmente, vale a pena sair correndo. Se doeu o estômago, irradiou para o braço, é bom procurar um pronto-socorro ou um cardiologista para fazer uma avaliação correta. Nossa, gente. O Claudeir, do Vista Bela, pergunta: é normal quando começa a envelhecer as pernas incharem? Com o envelhecimento normal, a gente não deve ter essas pernas inchadas, mas com o envelhecimento a gente aumenta o risco de ter uma insuficiência venosa, as famosas varizes. E aí pode começar a inchar as pernas. Outras causas que incham a perna, um problema cardíaco pode inchar as pernas e um problema renal também pode inchar a perna. Então, na verdade, o diagnóstico é um pouquinho mais complexo do que a gente dizer que o envelhecimento faz inchar a perna. Então, várias doenças podem fazer inchar a perna. Doutor José, te desejo um ótimo Natal, um ótimo Ano Novo. A gente só vai se ver agora em 2017. Para todos nós, que Deus abençoe uma boas férias. É muito gostoso receber o Dr. José toda segunda-feira aqui, né, gente? Muito obrigada pelo ano todo, viu, doutor? Estaremos aqui o ano que vem. Você é muito especial para nós e acredite que não só para a gente, mas para todos os nossos telespectadores, os seus ensinamentos, seus questionamentos com relação à nossa saúde é muito válido e a gente aprecia demais. Obrigada. Fico feliz em poder contribuir, né, com o conhecimento das pessoas e a saúde das pessoas. Um bom ano a todos. Amém. Obrigado, doutor.